Doutora Rita, então em relação aos problemas, dificuldades auditivas, a partir de que idade os pais devem começar a cuidar da audição de seus filhos? Com relação a perdas auditivas, dificuldade de audição, desde que nasce, o bebê já tem que ser avaliado. Mesmo no berçário, existe o teste da orelhinha, que é um teste obrigatório, né, nas maternidades, para saber se a criança passar no teste, tranquilo, dificilmente ela vai apresentar algum problema congênito genético de audição. Se ela não passa no teste, ela vai ter alta da maternidade, mas ela vai refazer o teste depois com 3 meses. Com isso, a gente vai monitorando e se tiver algum problema, vai ser encaminhado para tratamento. Fora essa questão da surdez ou de dificuldade auditiva no bebê, depois de mais de uma certa idade, a criança começa já a sair de casa, tem as cestinhas. Hoje a gente tem que cuidar porque as cestinhas infantis têm um barulho muito forte. Então, não permanecer tanto tempo nesses ambientes. Cuidar com medicações que possam ser tóxicas para o ouvido. Existem alguns determinados antibióticos que podem lesar a nossa audição. E depois de mais um tempo, os adolescentes, os jovens, têm se exposto muito a ruído. Tanto ruído ambiental, quanto ruído por fone de ouvido. E na fase adulta, e já na fase mais de terceira idade, nós temos doenças gerais que podem comprometer a orelha, como hipertensão arterial, diabetes, aumento de colesterol, né? E o próprio envelhecimento normal das células da audição. Quer dizer, durante toda a vida, a gente deve cuidar para prevenir perdas auditivas. Em relação aos jovens, muitos estão utilizando esses fones de ouvido. Algumas pessoas dizem, não vai ter problema de surdez, escuto no último volume. Isso aí causa um dano já para adolescente, né? Causa, porque considerando as causas de perda de audição, a causa mais comum é a perda da idade. A segunda causa de perda de audição é a exposição a ruído intenso, tanto de trabalho quanto de lazer. De trabalho, a legislação é bem clara, com o uso de protetores de ouvido, então a gente vai monitorando com audiometrias e já no que perceba, já tem que ter alguma atitude para impedir que progrida. Mas no lazer, o uso de fone de ouvido hoje, os aparelhos são bastante potentes, tem a carga de bateria que dura muitas horas, isso favorece com que o jovem, a pessoa, use durante mais tempo. E existe uma regrinha básica, você deve usar até 60% do volume do aparelho por no máximo 1 hora e aí fazer um descanso auditivo. A perda de audição por ruído, ela afeta as frequências mais agudas da nossa audição, não as frequências da fala. Então, o indivíduo não percebe que está tendo danos na audição. Ou quando percebe, não é por dificuldade de ouvir, e sim o zumbido ou sensação de audição abafada. Como a gente sai de uma balada ou sai de um baile, volta para casa, tá com aquele zumbidinho, que no início você dorme, no dia seguinte, depois de algumas horas de repouso acústico, você não percebe mais. Mas se o indivíduo fizer isso constantemente, o uso de fone de ouvido muito tempo e volume alto, ele vai ter um zumbido permanente e pode fazer audiometria que vai constatar que tem perda. Então, dentro de casa, muitas pessoas não se dão conta ali do volume da televisão, falar alto, conversar alto. Qual a sua orientação aí para a população em relação aos cuidados que podem já começar dentro de casa, né, em relação à perda auditiva? A perda auditiva por ruído do ambiente de casa, ela é muito rara, porque volume de televisão você não fica durante muito tempo e ele não atinge uma intensidade que seja suficiente para dar uma perda de audição. Agora, o que tem que ser tomado cuidado em casa é se você perceber que o indivíduo está pedindo para repetir, mesmo a criança, que ela aumenta um pouco o volume da TV, fica mais próxima da TV, pede muito para repetir, fala muito, tem dificuldades escolares, essa é uma criança que precisa ser feito o exame e avaliação audiológica de cara, porque a incidência de perda de audição na faixa etária de criança em idade pré-escolar e escolar é muito, muito frequente, por problemas respiratórios e de otites. Já na fase de adulto e mais de terceira idade, quando começa a falar muito alto, aumenta o volume da televisão, ele pode estar dando sinais de que a audição dele já está sendo prejudicada. E aí tem que fazer os testes audiológicos e encaminhar para o aparelho auditivo. Então, em casa, o cuidado é mais para perceber que existe perda de audição e procurar uma avaliação médica e o tratamento, do que propriamente os ruídos vão causar perda de audição.
Doutora Rita, muitas pessoas comentam ou falam, eu estou com muita cera no ouvido, o cerume. Essa questão da cera influencia aí na perda auditiva ou realmente é só fazer uma limpeza e a pessoa daí resolve o problema? A rolha de cerume, numa orelha ou nas duas, ela provoca uma dificuldade de ouvir, porque tampa o canal auditivo, você não consegue captar os sons e levar para a orelha interna e até o cérebro, que é onde a gente ouve e entende. Então, essa é uma sensação de audição que não está boa, temporária. Assim que remova o cerume, que está impactado no conduto, a audição recupera totalmente. Então, essa é uma perda de audição que não é para sempre, porque você retirando a cera, a audição volta a ser normal. E isso é um procedimento rápido no consultório? No consultório, porque a gente evita pingar gotas no ouvido. A gota, quando pinga, ela só amolece a cera, mas a cera não sai sozinha. Então, ela depende de um procedimento médico, que normalmente a gente não usa a água. A gente usa aspirador, usa alguns instrumentos para tirar a cera e a gente tira na hora. Sem dor, sem nada. E o uso do cotonete em excesso, doutora? O uso do cotonete nunca, não é nem em excesso. Esses cotonoides, eles não conseguem retirar a cera, remover. Eles são muito grandes em relação ao diâmetro do conduto e eles acabam empurrando a cera. Aí a orelha fica mais braba e produz mais cera. Então, o cotonoide, além de não tirar, ele faz descamação de pele, coceira no ouvido, produção em excesso de cera e pode machucar, causando dor e sangramento. E uma última pergunta, e uma orientação então para a população, doutora Rita, aos cuidados em relação a dificuldades auditivas e perda auditiva. Assim que o indivíduo perceba que está com dificuldade de entender, que as pessoas quando falam todas juntas, ele não consegue compreender a fala, se está no ruído, no barulho, tem mais dificuldade. Quando as pessoas em casa começam a dizer, olha, você acha que não está escutando bem, esse é o momento de procurar a avaliação médica, fazer os exames de audição, constatar qual é a doença que causou essa perda, para daí ver o melhor tratamento. Hoje, nós temos várias alternativas para perdas de audição, começando por tratamentos de otites e a parte de obstrução nasal na criança, algumas cirurgias para quando o ouvido, além de ter perda de audição, vaza, tem secreção. E quando o problema é no ouvido interno, os aparelhos auditivos são excelentes, são todos digitais, são aparelhos inteligentes, fáceis de usar, esteticamente extremamente aceitáveis, ninguém percebe que o paciente está usando o aparelho. Então existe ainda um preconceito em relação ao aparelho que deve acabar, porque os aparelhos hoje estão muito bons. E em alguns casos de surdez total nas duas orelhas, tem implantes, o implante coclear, que é o ouvido biônico, existem várias alternativas de implante. Existe até o aparelho auditivo que é implantado dentro do ouvido. Ele tem um recurso de bateria para mais de 5 anos e o paciente daí pode nadar, pode fazer todas as suas atividades, não precisa tirar para dormir, porque o implante já está dentro lá do ouvido, do tímpano para dentro. Então, as pessoas hoje têm recursos para todos os tipos de perda de audição. O importante é perceber a dificuldade, o zumbido, intolerância para som, dificuldade de compreender a fala e procurar avaliação médica especializada. Doutora Rita, muito obrigada pelas suas informações, pela sua entrevista aqui na Rádio Web da Prefeitura de Curitiba. Um bom dia, um bom trabalho à senhora. Eu que agradeço, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigada, viu, doutora Rita?